Valeu, Gaciba. Concordo ali com o Gaciba, mas eu já vi a PP depois de 1 minuto, viu? Os caras anularem jogadas. Vamos falar da outra semifinal, tudo igual no Maracanã. Jéssica Dias chega com as informações de Flu e Corinthians 2-2. Fã de esportes, a noite parecia terminar ruim para a equipe do Corinthians, mas o Timão deixa o Rio de Janeiro com um empate em 2-2 com a equipe do Fluminense aqui no Maracanã. Agora tudo aberto para a disputa da vaga na final da Copa do Brasil, que vai acontecer no dia 15 de setembro, na casa do Corinthians, na Neoquímica Arena. Com apenas 1 minuto de jogo, Fagner derrubou o John Arias dentro da área e o árbitro da partida, com auxílio do VAR, marcou penalidade para o adversário. Paulo Henrique Ganso pegou para cobrar e marcou o primeiro gol do Fluminense no jogo, deslocando Cássio ali na cobrança. Depois disso, o Fluminense seguiu controlando a partida até que aos 22 minutos, erro na saída de bola do Flu, e aí Yuri Alberto estava ali atento, foi para cima de 3 marcadores, conseguiu achar Renato Augusto, que marcou o gol de empate do Corinthians ainda na primeira etapa. O jogo então seguiu equilibrado, mas o que a equipe do técnico Vitor Pereira não contava era que apenas ao primeiro minuto da segunda etapa, John Arias, mais uma vez ligado, receberia o passe e marcasse um golaço aqui no Maracanã e o Fluminense ficasse mais uma vez na frente no placar. Depois disso, a defesa do Timão se desequilibrou e não fosse Cássio, o Fluminense poderia conseguir uma vantagem maior, principalmente com o Germancano, que sempre esteve ali rondando a área. Até que, aos 44 minutos da segunda etapa, a redenção de Fagner, que deu um belo passe para Roger Guedes marcar o gol de empate aqui no Maracanã. A torcida do Corinthians deixa o Rio de Janeiro fazendo festa. Por isso o futebol é tão bonito, não é? Até porque é completamente imprevisível. Não é? Demonstramos claramente que temos caráter, a equipa tem caráter, os jogadores têm caráter, dos mais velhos aos mais novos. Acreditam sempre e só conseguimos chegar ao empate porque acreditamos. Acreditamos que era possível fazer um gol e acabamos por fazê-lo. E estou muito parabéns aos jogadores. O Corinthians, que vem sofrendo muito com situação de lesão entre os jogadores, só entra em campo na próxima segunda-feira, jogo do Campeonato Brasileiro contra o RB Bragantino na Neoquímica Arena. Valeu, companheira Jéssica. Olha aí, números do empate no Maraca. Fluminense, 63% de posse de bola. Aliás, como é típico, né, dos times do Fernando Diniz. 37% do Corinthians. Chutou mais, 14-9, sendo no alvo 5-2. Grandes chances, 4-1. Ações na área rival, 22 contra 8 do Timão. O Flusão teve 244 passes certos no ataque contra 125 do Corinthians. Estatísticas teria dado o Fluminense, mas é aquela história, futebol é bola na rede. O Corinthians jogou bem, Antero, enfrentou o Fluminense ali de igual para igual. Teve um momento que parecia que a vitória seria tricolor, mas o Corinthians foi lá buscar o empate. Olha, no todo o Fluminense melhor, né? Claro que teve o primeiro lance da partida, o pênalti. Eu contava aqui pro Edu, já que nós estamos nesse horário aqui, a gente tem um bate-papo, né? Eu tinha descido para comprar pão na padaria. A hora que eu estou abrindo a porta assim, na cozinha, já tinha TV, eu vi já o lance parado. Tá, um lance parado, eu falei, o que aconteceu? Aí repetindo, né? Eu falei, nossa, pênalti. Ainda não tinha sido dado o pênalti. Pois é, era um pênalti mesmo, não há o que discutir, foi pênalti. Esse daí, um lance tão no comecinho da partida. A impressão que dava é que falava assim, ixi, vai ser uma sacolada no Corinthians. Mas o Corinthians soube, no primeiro tempo, se reorganizar, acalmar, segurar um pouco o Fluminense, fez um gol de empate, uma bela participação e conclusão do Renato Augusto. Ontem nós falávamos dos dois maestros, né? Ganso e Renato Augusto, e os dois... O jogo inteiro pensava nisso. E os dois fizeram um gol. E foram importantes. Foram importantes. Ganso e o Renato Augusto. Mas no segundo tempo, sobretudo com a entrada do Cris Silva no Fluminense, até vai cair no lugar do Caio Paulista, é que a minha anotação, eu tenho que tirar o óculos. Né? O Fluminense começou melhor. E também, logo de cara, 2-1, e foi mais equilibrado do que o Corinthians. O Corinthians foi mais, na verdade, coração, tentativa, erro, mudanças que o Vitor Pereira fez para tornar o time até mais descansado e mais ágil, e no fim foi premiado até por um vacilo, uma bobagem.
de saída de bola. Do Michel Araújo, né? Que tinha, como no primeiro gol... tinha entrado um pouquinho antes. Isso. O Nonato errou no primeiro gol, né? Mérito muito do Yuri Alberto, que faz uma jogada espetacular para o que eu sempre falo servir assim, o Renato. Tem um mérito de quem pressiona. É a velha história do Andreas lá na final da Libertadores. O cara errou, mas tem alguém que estava em cima dele depois e estava atento. E foi o que aconteceu no caso do Corinthians hoje com os seus gols. Mas, assim, no desempenho, vamos lá, já que falávamos agora há pouco de um outro tricolor, no desempenho, o Fluminense jogou até como se esperava, como um time que controla a bola, que tenta ir para cima, não criou tanto, embora o Cássio tenha feito uma ou duas defesas interessantes. Mas, no todo, foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians jogou como a gente imaginava. Inclusive toda a defesa bem experiente, né? O Cássio, o Fagner, o Balbuena, o Gil, o Fábio Santos, o Renato Augusto, quer dizer, hoje ele usou muito desses jogadores. Usou a casca grossa. Mas então o Corinthians jogou naquela assim, quero voltar vivo para São Paulo. E volta vivíssimo. Até porque saiu de duas vezes da desvantagem, segurou um time que neste momento é um dos mais eficientes do nosso futebol, vai decidir em casa. A sensação clara, a gente via, obviamente, nos jogadores, no Diniz, é de que o Fluminense saiu frustrado com esse resultado. E o Corinthians, nossa, se considerando mais do que no lucro. É aquele famoso 2-2 para o Corinthians. Exato. O técnico Tite da Seleção Brasileira assistiu em loco a partida no Maracanã. A gente falava outro dia aqui do Nino, né? Que não andou jogando tão bem. Eu acho que ele fez uma boa partida, o Nino. É uma das possibilidades aí para o futuro da Seleção Brasileira, né? O zagueiro. Você acha que ele falhou na marcação do Roger Guedes no segundo gol do Corinthians? Eu acho que é muito mais mérito do Guedes do que falha do Nino. O Guedes, ele teve o controle, o domínio, e não era só o Nino, havia outro agora na marcação também. Ele soube pegar, virar e... Foi rápido, né? E tocar, e foi rápido. Não, isso aí não dá para colocar na conta dele, não, essa falha. Eu vou no mérito do Nino. Ou então, se nós considerarmos, né, a origem da jogada, o erro de saída de bola do Fluminense. Esse foi mais. E quem que o Tite pode ter conferido ali? O André, um jogador que vem sendo muito elogiado, né? Vários jogadores para ele observar, sei lá se ele foi observar. Teve gente que falou, ele foi observar o Fagner, foi observar o Renato Augusto. O Renato, eu acho que o Tite gosta muito dele. Sim, né? E é um grande jogador, mas não foi mais chamado para a seleção como foi em 2018 ou antes disso, né? Não sei, eu acho que ele foi lá para marcar presença mais, para deixa eu dar uma olhada, para ter certeza de que aqueles que eu estou convocando são certos, entendeu? Mas foi animado o jogo, né? Foi um jogo animado. Eu achei mais animado o São Paulo e Flamengo, sobretudo nosso primeiro tempo foi muito intenso. Mas eu achei que foi interessante pelos gols, pelo Fluminense sair em vantagem logo no começo de cada tempo. O Fluminense com o seu toque de bola interessante, tenta ser envolvente. E o Corinthians procurou forças para sair duas vezes da desvantagem. Isso fez a partida interessante. Não foi aquele jogo que você fala assim, nossa, que maravilha. Mas peraí, eu estou falando isso? Agora pergunta para o torcedor do Fluminense ou do Corinthians se o jogo, do lado do torcedor do Corinthians, não foi maravilha, e se o torcedor Fluminense se não ficou com a raiva. Danada com o resultado. Aí a gente vai ver. Vamos lá, voltemos ao Maracanã. O outro lado agora, outra visão com a nossa Roberta Barroso. Vai, Roberta. Fã de esporte, o Fluminense deixou escapar a vitória aqui no Maracanã. No finalzinho do segundo tempo, aos 45 minutos, o Corinthians chegou ao empate. O Fluminense vencia por 2-1. Os gols do time de Fernando Diniz foram marcados um em cada tempo. Logo no primeiro minuto, John Arias sofreu um pênalti e aí Paulo Henrique Ganso cobrou e fez. O cenário se repetiu na segunda etapa. No primeiro minuto de jogo, dessa vez, John Arias fez o segundo gol do Fluminense. No jogo de hoje, especificamente, a gente entregou 2 passes e falei assim, é muito difícil a gente cometer os erros que a gente cometeu hoje, nos 2 gols do Corinthians. Eu, assim, de passe fácil, tomada de decisão fácil, e a gente acabou errando. Agora é pensar para frente, a gente saber que a gente fez uma partida muito boa, o resultado não foi bom, daquilo que podia ter sido no jogo, mas a gente fez uma partida muito boa. Procurar corrigir para a gente não tomar gols no próximo jogo contra o Palmeiras e continuar a nossa produção ofensiva, a nossa entrega. Os jogadores nesse quesito estão de parabéns, estão
Então, se do ano a torcida de novo deu um show, a gente quer que ela continue de fato acreditando que a gente vai fazer de tudo aí para trazer alegria para o torcedor. Mesmo que a gente tivesse saído com 2-1 ia ser difícil. Eu já vivenciei várias situações adversas, com resultados positivos. Isso é Copa do Brasil, jogo sempre disputado, duas grandes equipes, poderia ser um resultado também adverso, a gente poderia sair com a derrota. Vai ser mais difícil se a gente não tiver a mesma atitude que a gente sempre tem, dependendo do adversário, dependendo de onde for jogar. O Fluminense vai em busca da vitória e a gente depende somente do nosso melhor para conquistar a vaga para a final. Teníamos condiciones para lograr la victoria hoy y se nos escapó en un lance ahí al final. Más focalizado, mentalizado, la verdad, tranquilo, sabiendo que debemos hacer, que precisamos hacer. Nada va a mudar porque empatamos. Como falei agora, somos um time forte, um time que merece respeto y que, como falei, la llave está abierta, está en andamiento y lá com certeza nós vamos a fazer nosso melhor esforço para trazer a classificação. O jogo de volta está marcado para o dia 15 de setembro na Neoquímica Arena. E para essa partida, o técnico Fernando Diniz não vai contar com o volante André. André, que no início dessa semana estava gripado, chegou a ser dúvida para essa partida, mas conseguiu se recuperar a tempo. Só que ele levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o jogo de volta no dia 15. Muito bem. Diniz acordou o ganso. Vamos começar de baixo para cima, que aí a gente faz Peraí, como é que é? ordem cronológica. Diniz o quê? Acordou o ganso. Não é afogou. Sei lá. Olha aí. 43 jogos pelo São Paulo, naquele ano que ele foi pro Sevilha. 8 gols, 12 assistências. Ele estava bem numa época do São Paulo, né? Teve um jogo no Monumental de Nunes que ele jogou muito contra o River Plate. Aí foi pro Sevilha. Não, foi um fiasco. Não foi bem, não. Não, horrível. 6 gols, 3 assistências, depois foi no Amiens também, 3 assistências só. Aí chegou no Fluminense em 19. 47 jogos, 5 gols e 1 assistência. 2020 jogou só 32, 1 gol e 2 assistências. 21, 23 jogos, 3 mais 2. E aí, neste ano de 2022, 42 jogos, 7 gols mais 7 assistências. Com o Diniz, em 23 jogos, foram 4 gols e 4 assistências. A gente falava ontem dos dois grandes personagens dessa partida e não deu outra, né? Foram fundamentais. O Renato Augusto. Não tá boa essa foto do Renato Augusto não, hein, Antero? Pegaram ele meio de surpresa. Tá meio assustado. Ô, assim, Renato, fica mais simpático aí pra nós aqui. Tá meio tristinho. Vou pedir pra arte botar uma foto dele melhor. Ele merece. Segundo melhor do time em vários quesitos aí. Assistências, 4. Roger Guedes é o melhor. Chances criadas, 11. Não, é ao contrário, né? É ao contrário. O segundo melhor do time aparece na coluna ao lado, né? Ele vem muito bem com 4 assistências. O segundo melhor é o Roger Guedes com 1, é isso. 11 chances criadas, o Roger Guedes é o segundo melhor com 6. Você vê a quantidade, 11-6 para o segundo colocado. Cruzamentos, 28 contra 17 do Piton. Desarmes, 11-11 com o Fausto Vera. Recuperações no campo de ataque, 11. Em segundo lugar vem o Duqueiroz e o Fausto Vera com 10. Renato Augusto fez um gol nesta quarta-feira. É até difícil dizer quem é mais importante para o time, mas vendo a tela ali parece que é o Renato Augusto, né? Você diz o quê? O Corinthians em relação ao Ganso para o Fluminense. Para o Fluminense? O Renato Augusto, sim. Até porque no Fluminense há até outros jogadores que compensam. Por exemplo, se der uma queda de desempenho, o Ganso. E no Corinthians, o Renato Augusto, bem, né, que ele passou um período, como a gente até destacou nessa tela, passou um período meio em baixa. Mas é um jogador extraordinário. Para mim, tem lugar em qualquer time. A visão de jogo dele, toque de bola, e é refinado, conclusão. Você vê com o gol também, a chapada que ele deu na bola. Sim, é um jogador que o Vitor Pereira, logo quando chegou, deve ter visto e falou assim, isso aqui é muito importante para mim. Mas a gente percebeu, houve em muitos momentos na temporada, contusão à parte, em que ele também ficava no banco, alternava às vezes com o William, porque não estava muito bem. Mas são números expressivos. É uma contratação, um jogador que já conhecido, manjado,
e querido pela torcida do Corinthians, que voltou e tem entregado o que se espera dele. Poderia ter números ainda mais expressivos se tivesse bem fisicamente desde o começo do ano, mas algo também que nós já sabíamos que seria difícil de acontecer, porque tem mais idade, tem mais já o desgaste próprio de uma trajetória, uma carreira já bastante extensa. E do Ganso, impressionante como chama a atenção. Ele teve aquele período no São Paulo, que é o início da nossa tela, o São Paulo já com uma parte, acho que do Sevilha, depois um período ali, né, meio tal, nessa passagem, mesmo a volta no Fluminense. Parecia que não ia dar certo. Não, mas sempre teve muito período que ele ficou no Fluminense ali, meio esquecido, Entrava né? só no segundo tempo. E agora Parabéns realmente... pro Ganso pela recuperação. Ele trabalhou muito para isso também. E também bom o mérito a participação do Diniz. Né? Quando já chegou e já encheu a bola do Ganso, falou, esse cara é importante para mim, é o maestro, e ele está correspondendo à expectativa. Para arredondar esse assunto, daqui 3 semanas, placar, tem alguém favorito aí? Olha, a gente tem de imaginar o seguinte, em 20 dias tudo pode acontecer, não é? O slogan, não é? Dos nossos amigos da Band News. Não, em 20 minutos, né? É isso aí. Em 20 dias, então, Então, muita coisa pode ocorrer. Ainda neste momento, o Fluminense é um time, diria assim, melhor do que o Corinthians. Né? Mas o Corinthians, com esse resultado, é gigante. Deixa para daqui 20 dias a gente falar como é que vão estar. Porque, de repente, eu não sei se o Corinthians estará completo, se o Fluminense estará completo. Quer dizer, pode ser que haja jogadores que não estejam disponíveis e tem uma queda. Uma coisa que a gente pode falar... Não vou nem citar nenhum nome, senão, de repente, algum desses ficar fora, vão falar que a gente secou. Não, melhor não. Uma coisa que a gente pode falar é que o Fluminense deve trabalhar com posse de bola também jogando na Neoquímica Arena. Sim, esse que é um jeito do Fluminense jogar. Eu continuo dizendo que esse é um duelo que está aberto. O outro eu já acho que está com a porta bem quase assim fechada, viu? Só falta passar o trinco. Você já deu sua opinião sobre o lance do pênalti, mas vamos lá com o nosso Leonardo Gaciba mais uma vez. Tá bom. E aí, foi pênalti do Fagner em cima do Arias, dentro da área? Fala aí, Gaciba. Fala, Gaciba. Boa noite, Edu. Boa noite, Antero. No primeiro lance do jogo, né? Na primeira jogada, a importância do árbitro de vídeo se mostrou. Não que o árbitro não tivesse ativado. Ramon Abate foi junto com a jogada, chegou perto da disputa, mas ele não consegue perceber, pela velocidade do jogo, se o Fagner atinge a bola ou o atacante anteriormente. Muito bem o Wagner Hillway, que vinha vindo de punição daquele jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, no qual não teve uma boa atuação, em chamar para revisão, um pênalti bem marcado. A gente observa com as imagens em slow motion que o Fagner ataca tentando atingir a bola, mas acaba atingindo ao atacante do Fluminense. Primeiro minuto de jogo. E o pênalti bem marcado e o cartão amarelo também bem aplicado. O pessoal me perguntou, tem disputa de bola? Então não teria que ser sem cartão amarelo? Não, mas aí não é pela natureza tática, é pela intensidade, com a sola da chuteira, jogada temerária, boa decisão da arbitragem, amigos.